E aí, gente, voltei pra 2022. Sim. E eu vou gravar esse vídeo aqui com ventilador porque tá impossível de gravar de dia e eu só tenho de dia pra gravar os vídeos e eu tenho que tomar coragem. Então, eu comprei um ventilador que não faz tanto barulho assim, que ele tá aqui do meu lado. Se vocês escutarem um barulhinho de motorzinho, é porque é meu ventilador ligado, porque é simplesmente impossível de gravar sem ventilador aqui. Eu começo a derreter assim. Mas vamos começar 2022 aí com muitas novidades. Eu separei algumas novidades para podcast no Spotify para 2022. Então, eu espero que vocês curtam esse vídeo. E antes de eu te contar as novidades que o Spotify preparou para 2022, eu queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo com a galera que curte podcast, que curte Spotify, esses papos de podcast também, né? E também eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal para aprenderem e ficarem por dentro desse mundo de podcast, tecnologia e tudo mais. Então, primeiramente, o Spotify lançou algumas novidades no Brasil, também algumas no mundo, assim. A primeira delas é que você pode agora avaliar o podcast da pessoa em até 5 estrelas. O que não é muito inovador, porque já existia isso na Apple Podcast e tudo mais. Já existia, acho que em quase todas as plataformas de podcast, esse recurso já existia, né? De tu poder classificar o podcast que tu tá assistindo. A diferença, assim, é que tu não pode classificar sem ter escutado o podcast. Então tem que escutar pelo menos 1 minuto ou pelo menos um episódio. Eu não me lembro agora se é 1 minuto ou um episódio. Que daí tu consegue classificar o podcast. Porque sem escutar, tu não consegue colocar as estrelinhas ali. O que é justo, né? Porque tu tem que saber se o negócio é ruim ou é bom. Então, tem gente que tá só lá por ódio, vai lá e bota 1 estrela sem escutar. E é um recurso bem bacana, assim, porque ajuda a ranquear, né? E ajuda também a novos ouvintes, assim, olharem aquele monte de estrelinha e classificação e falar, esse podcast é interessante. Mas também alguns novos recursos estão chegando no Spotify. Na realidade, estão chegando no Anchor, porque quem não sabe, o Anchor é do Spotify, o Spotify é do Anchor, no caso. Então, eles estão implementando novas funcionalidades para que tenha um podcast hospedado na plataforma do Anchor. E quem não tiver, não tem essas opções. Como, por exemplo, eu fiz ano passado um vídeo sobre como colocar música no Spotify no Anchor. Então, tem esse recurso aí, eles já estão implementaram já, tem gente usando. E surgiu boatos que o Anchor vai estar testando, o Spotify vai estar testando o videocast dentro da sua plataforma. Ou seja, se você tem um programa em vídeo, um podcast em vídeo, e quiser subir o seu vídeo e tudo mais, vai ter esse recurso futuramente nos Estados Unidos. Por enquanto, no Brasil não existe. Sempre eles fazem uma fase de testes e tudo mais lá nos Estados Unidos, e aí depois eles liberam para o mundo todo. É um recurso muito legal e muito esperado pelos produtores, né, de podcast, porque o videocast aqui no Brasil estourou assim, então tá todo mundo querendo fazer. E o Anchor vai disponibilizar em qualquer momento para 2022, o que chamou muita atenção e pode ser que chegue até a metade do ano, é porque o Podpah ele fechou uma parceria que foi do dia 8 de janeiro ao dia 16 ou 18 de janeiro, que foi o podcast deles em vídeo dentro do Spotify. Se você for lá e ver o Podpah de verão, é um projeto especial ali que você consegue escutar o podcast e assistir ele em vídeo dentro da plataforma do Spotify, porém só no Spotify. O Joe Rogan já faz isso, né? Ele fechou um contrato bilionário com o Spotify para fazer o seu programa em vídeo dentro do Spotify, só para o Spotify. Então, eu acho que essa é a tendência de, tipo assim, cada vez mais plataformas terem os seus podcasts exclusivos e vai ter essa guerra aí de qual plataforma tem um podcast melhor e tudo mais. Infelizmente, como eu falei, aqui no Brasil não tem previsão. Eles devem ter feito esse teste aí com o Podpah para ver se realmente deu algum resultado, se as pessoas assistiram em vídeo ou se elas preferiram escutar no YouTube ou escutar só o podcast ou ver na Twitch. Então, tudo depende desses testes, né, que eles vão fazer. Eu acho que vai vir mais podcasts em vídeo dentro do Spotify até eles lançarem esse recurso para a galera inteira. O quão bom vai ser isso para o consumidor? Eu fiquei pensando sobre isso, porque quem tem um plano de internet, por exemplo, aqui a gente não tem 5G ainda, a gente tem a 4G e a Claro vende a 4.5G também, que eu
nunca fiz teste, assim, pra ver se é boa, mas o quanto de consumo de dados da internet, assim, vai consumir, né, no nosso celular para escutar e assistir esses podcasts no Spotify. Então é quase como se você fosse ver um vídeo gigante, um filme, e consumir todos os dados móveis. Eu acho que vai ter que ter um penso aí muito grande para não consumir os dados da galera, porque, tipo assim, tem gente que paga R$20 de crédito para ter internet a semana inteira ou o mês inteiro, e se tu assistir um podcast em vídeo, provavelmente vai consumir tudo. Eu juro que eu tentei achar alguma notícia, alguma coisa que o Spotify lançou pensando sobre isso, mas se chegar a 5G no Brasil, isso pode facilitar um pouco a vida da gente, né? Então, tipo assim, o consumo não vai ser tão alto nos nossos dados móveis. Então, contudo, eu acho que esse é um recurso que é muito esperado pelos produtores de podcast. Eu acho que tem tudo para dar certo. Então é só eles fazerem esse penso aí e pensar na galera brasileira e os consumidores e produtores brasileiros aí que usam 4G para escutar podcast. Outro recurso que o Spotify lançou nos Estados Unidos e pode chegar a qualquer momento aqui no Brasil é os anúncios em banner. Sim, é chato porque você paga o Spotify para não ter anúncio e aí você vai ter mais anúncio para produtores aí de podcast e tudo mais e consumidores, né? Mas é uma coisa importante porque é um jeito de monetizar, a galera monetizar aí o seu programa e tudo mais. Vai ser um banner com um botão clicável, assim, bem comum mesmo. Ele vai abrir e você pode selecionar o tempo onde você quer colocar esse banner. E ele já vai ser um layout meio pré-definido. A única coisa que você vai poder mudar é, tipo, a chamada, ou para deixar mais a cara do podcast, né? Para realmente comunicar com o seu público. Para tu cadastrar um anúncio, tu tem que entrar na plataforma Ad Inserts Spotify, alguma coisa assim. Se vocês jogarem no Google, Ad Spotify, vai ter uma plataforma só para você submeter os seus anúncios e tudo mais para poder aparecer no podcast. E lá também você vai conseguir criar esses anúncios, submeter eles para o Spotify aprovar e também acompanhar o desempenho de cada anúncio. O recurso, infelizmente, ele não está disponível para todos lá nos Estados Unidos, ele está disponível apenas para podcasts que tem o selo Spotify Original ou Exclusive. Então, se você procurar um desses aí e encontrar esses anúncios, me manda um printzinho, porque eu realmente tô procurando, eu já catei um monte de podcast lá da gringa para tentar achar e não achei nada sobre isso. E além disso, a última novidade é que agora dentro do Anchor você pode criar perguntas para poder engajar o seu público. Ou seja, tu entra no Anchor pelo aplicativo do seu podcast, vai no episódio e aí tu vai clicar em adicionar uma pergunta. Aí tu pergunta assim, qual momento do podcast você mais gostou? Aí as pessoas vão responder no Spotify mesmo. E aí você vai poder ler e interagir com o pessoal. É uma forma bem boa assim de manter o engajamento no episódio. Mas lembrando que esse recurso só está disponível para quem usa o Anchor no Spotify. Se tu não sabe como botar o teu podcast no Anchor, eu tenho um vídeo explicando. É só clicar aqui em cima. Eu vou fazer com os 2 dedos, porque eu não sei, eu não me lembro o lado. Então tem muitas novidades para chegar para 2022. Chegou algumas aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eles estão testando outras coisas. E agora é só aguardar e eu vou ficar de olho aí para avisar vocês sobre todas as novidades que chegarem aqui no Brasil sobre o Spotify. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu muito obrigado e até o próximo.